Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. A pauta hoje é relativamente simples e talvez um pouco específica demais, talvez diga mais a quem trabalha com design, ou quem trabalha com experiência do usuário, ou quem trabalha com o design da interação, mas talvez para todos nós que somos usuários e que somos alvos e que somos quem acaba padecendo ou quem acaba usufruindo do trabalho desses profissionais, talvez isso interesse para a gente também. Eu acabo de assistir um vídeo super bem produzido, o contrário disso que vocês estão vendo aqui, que é só um cara falando sozinho, com a luz ruim, num dia chuvoso, daqui a pouco tem trovão, tem tudo ao contrário, uma mega hiperprodução, sobre uma coisa chamada design ontológico. Bonito, parece alguma coisa meio que você tem que ir no hospital, mas na verdade a pressuposição ali é a seguinte, que quando nós criamos alguma coisa, uma ferramenta, um edifício, uma tecnologia, essa tecnologia nos cria e esse processo, em princípio, se retroalimenta. Um vídeo super bonito, um cara muito mais bonito do que eu, jovial, gesticulava, tal. E foi legal assistir isso, não porque eu acredite muito nessa história, mas porque traz à tona um tema que me vem intrigando, que é o seguinte: sim, eu também acredito que tudo aquilo que nós criamos acaba criando a gente também, mas é aí que tem uma questão que vale a pena levantar. A questão é a seguinte: o que somos nós? Quando eu crio, quem, cara pálida, o que é exatamente que a gente chama de pessoa, o que a gente acha que é uma pessoa, Algumas coisas que eu tenho lido, tenho ouvido por aí e tal, são extremamente interessantes porque elas colocam em xeque aquilo que a gente normalmente se considera o que é ser uma pessoa, o que é ser um ser humano, Isso não, lógico, isso não parece uma questão, não parece um tema. Você sabe o que é ser, você sabe o que é uma pessoa, mas talvez você esteja, sem pensar, aceitando alguns estereótipos antigos. O que é uma pessoa? É uma alma que sente e uma mente que raciocina, é a razão versus a emoção, ou então é o sujeito da economia que racionalmente escolhe entre as diversas opiniões aquilo que é mais vantajoso para ele, ou seja, sujeito racional. Ou você encara as pessoas, na verdade, como computadores, ou como uma grande CPU com duas câmeras, no meu caso, de baixa resolução, porque eu enxergo mal. Como é que a gente encara as pessoas? Eu vou contar uma história pessoal. Eu, antes de trabalhar com comunicação, eu fiz um tempo de engenharia. E eu me lembro de uma disciplina, eu fazia engenharia de produção, que eu não lembro como é que chamava, mas acho que era uma disciplina bastante taylorista, que era o seguinte: você tem que saber... Você inventou uma peça nova. Quanto tempo demora para o cara montar? Aí, na verdade, tem uma tabela que diz: se o cara estica o braço para pegar uma peça aqui, vai demorar não sei 0,1 segundos. Se ele traz de volta, vai demorar não sei quantos segundos. Se ele tem que montar, tem que demorar mais não sei quantos segundos. Então, você quebrava os movimentos que ele tinha que fazer, como se fosse uma programação linear, A sequência de movimentos, em cima dessa sequência de movimentos, você tinha uma estimativa de tempo. E aí do cara se não conseguisse fazer essa porra no tempo certo. Eu fiquei tão incomodado com essa história, eu falei: meu Deus do céu, eu estou programando marionetes, eu estou tratando as pessoas como marionetes. E aí essa foi uma das inúmeras razões de eu ter saído, acho que, da engenharia e ido para a comunicação e fazer rádio e TV. Esse é um exemplo extremo, claro, mas quando você pensa, quando alguém está criando uma plataforma, sei lá, um aplicativo, um serviço, ele de alguma maneira está pressupondo que as pessoas funcionam de uma determinada maneira, E aí o que acontece? Ele vai criar uma plataforma que vai reforçar justamente aquela maneira que ele estava imaginando. Aí sim o ciclo se retroalimenta, é uma coisa circular. Tá bom. Mas a grande questão, que é aí que eu acho que a gente está perdendo alguma riqueza, é a seguinte: tudo indica em que a gente é um pouco mais complicado do que a gente imagina, Quem está falando agora com vocês aqui, na verdade, deve ter aqui uma partezinha da minha cabeça que é capaz de articular as coisas em palavras, em sentenças, mas também tem emoções que estão vindo
das bactérias no meu intestino que estão liberando substâncias que vão me deixar melhor ou pior humorado, vão ter memórias que estão inconscientemente fazendo com que o meu discurso tome um rumo para lá e para cá. Na real, aquilo que a gente acha que é uma coisa unitária, indivisível, consistente, é uma salada, é uma puta zona, né? É uma puta zona. Eu estou olhando agora para a câmera, mas provavelmente inconscientemente eu estou percebendo coisas em volta. Eu acho que eu estou percebendo, e isso pode estar afetando a maneira como eu me expresso aqui, que pode ser desde o tempo feio, a luz ruim, né? A gente, na verdade, desconhece a própria complexidade do nosso próprio funcionamento. A gente desconhece o que nos faz feliz. A gente desconhece, a gente só conhece mesmo a pontinha do iceberg. Essa pontinha que, na maior parte das vezes, é relativamente racional, né? E aí que vem uma coisa curiosa. Talvez tenha sido esse meu choque quando eu saio de engenharia para um currículo de artes, né? Porque quando na engenharia você está sendo eminentemente racional e criando coisas absolutamente racionais, otimizadas, você está otimizando um certo tipo de padrão do ser humano. Quando você vai para a arte, você está levando em conta uma série de outros padrões do ser humano, que você não está necessariamente botando em matemática, mas você está pensando em estética, você está pensando em emoção, você está pensando em criatividade, você está pensando em originalidade e tal. A questão é, se prepondera em tudo que a gente cria essa ponta do iceberg, que acha que é tudo, né? Quer dizer, a parte racional acha que é a rainha da cocada preta, que é a Dilma do cérebro, né? Que ela manda em tudo, né? Se a gente se engana, se ilude e acha que ser humano é simplesmente esse anãozinho que está aqui dentro, que acha que está puxando as alavancas, a gente vai criar coisas que vão reforçar esse anãozinho que acha que está em controle, esse anãozinho racional, com uma certa lógica de pensamento, que reconhece padrões, que pensa de maneira otimizada. A gente vai estar reforçando e talvez robotizando cada vez mais a nós mesmos. E o ciclo se autoalimenta, né? Ao passo que existe uma série de outras disciplinas, da arte, a música, sei lá, várias outras atividades que a gente faz, físicas inclusive, que de alguma maneira contemplam ou levam em consideração aspectos muito mais ricos, muito mais complexos do que só aquele anãozinho ali em cima, né, que está achando que está no cockpit desse porta-aviões. Então, quando você foi para uma cidade, você se sentiu bem, né? Por que será que você se sentiu bem? Por que de repente aquele espaço, aquele ambiente, aquela praça, aquele bazar insano, aquela praia, aquele lugar, você sente que aquilo transforma você numa pessoa mais atenta, mais rica, mais criativa? Porque ali existe uma série de outros componentes, muitos deles que cresceram ao longo do tempo, aleatoriamente, por encontros, não de uma maneira planejada. Aliás, acho que é por isso que eu gosto de cidades um pouco mais bagunçadas, porque elas têm essa coisa histórica, caótica, imprevisível, elas são ricas, né? E você faz um contraponto a, de repente, uma instalação militar, ou uma fábrica, ou a um lugar ditatorial qualquer, né? Que são lugares que você percebe que de alguma maneira te empobrecem. Como é que a gente pode encerrar? Porque esse vídeo já passou dos 10 minutos, eu estou ficando um pouco preocupado aqui com essa história, porque na verdade eu também estou pressupondo que as pessoas como eu, né, têm essa disponibilidade gigante para ficar refletindo em cima das coisas. Eu hoje, tentando levar em conta como essa bagunça aqui funciona, eu estou tentando ser mais justo com relação a outros aspectos do meu cérebro, de mim, do meu ser, que não sejam só o cérebro, que não sejam só a CPU, que não sejam só a memória armazenada na cabeça. Quer ver uma coisa simples? Caminhar. É engraçado porque a gente, tantas coisas que prezam a velocidade, né? Acho que mesmo o ciclismo
Porque ciclismo você não pode pensar muito, porque você está o tempo todo, tem uma certa embriaguez, né? Você está respirando, hiperventilando músculos e você está em controle, e aqui você não pode parar. Isso privilegia um certo modo de ser, mas assim, eu ainda prefiro andar, porque andar eu posso parar, eu posso perceber que de repente o meu olho inconsciente, ele percebeu alguma coisa, está tentando me chamar a atenção, aí eu tento descobrir o que é, aí eu fotografo, né? Andando eu consigo eventualmente conversar com pessoas, andando o corpo está se sentindo vivo. Não estou aqui só fazendo uma apologia da caminhada, ou da ginástica, ou uma ode contra a velocidade, o ciclismo, a velocidade, ou seja o que for. Eu estou pensando o seguinte: existem inúmeras maneiras da gente ser humano e se tornar mais humano, né? Não existe fórmula certa para isso. Eu sinto que aquilo que nos permite contemplar, né, levar os olhos para passear, levar os ouvidos para passear, levar os sentidos para passear, né, você se expor ao imprevisto, isso de alguma maneira alimenta a nossa complexidade e nos deixa muito mais interessantes do que aquela Dilminha na sua cabeça que está ali achando que controla um ministério de 39 ministros, né? Na verdade, nós somos isso, nós somos 39 ministros que não se entendem muito bem, achando que tem uma Dilma lá em cima. Então, se você é um designer, se você é um developer, se você é um arquiteto, se você é um urbanista, pensa bem, já que a gente é criado por tudo que a gente cria, pensa bem o que você efetivamente quer contemplar com aquilo que você cria. Está muito confuso? Bom, anyway, mas eu acho que essa ideia ainda vai render um pouco mais, tá bom? René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda a vida.